Pois bem, então, antes de falar de lei de licitações, Lei 14.133, Lei 8.666, eu gostaria de destacar aqui o que é controle interno, e esse foi o foco que nos trouxe aqui ao nosso tema, e nosso tema seria um destaque, qual a atuação do controle interno na aplicação da nova lei de licitações nos municípios. Como o controle interno vai trabalhar isso, como ele vai direcionar isso, como o controle interno tem participação nessa fase de transição. Então, muito bem. Então, vamos primeiro destacar o que é controle interno. Tem que ficar bem claro para todos aqueles que aqui estão nos assistindo que o controle interno é o órgão de fiscalização primária, ou seja, a fiscalização começa pelo controle interno, que é o órgão responsável para consolidar todas as informações necessárias para o apoio da fiscalização externa. Isso é constitucional. Então, vamos destacar lá no artigo 31 da nossa Constituição Federal, que está muito claro que a fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo, como órgão titular da fiscalização externa, que é auxiliada pelo Tribunal de Contas e também exerce o papel de fiscalização externa, o Ministério Público e a própria sociedade. No entanto, cabe ao controle interno exercer essa fiscalização interna, ou seja, de dentro para fora. E a Constituição também, no seu artigo 31, deixa bem claro, no município existe um único sistema de controle interno integrado, ou seja, é a responsabilidade do Poder Executivo estar implantando a Controladoria Geral do município, que vai integrar todos os sistemas de controle interno existentes nas demais unidades administrativas. Isso está no caput do artigo 31 da Constituição Federal. Mas o destaque que eu quero trazer aqui, antes mesmo de falarmos de lei de licitações, é o caput do artigo 70 da nossa Constituição. O caput do artigo 70 da Constituição traz de forma clara e expressa que a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade, recai sobre o sistema de controle interno. Preciso deixar claro aqui que quando a Constituição fala que é fiscalização, ela não está dizendo que é controle, ela está dizendo fiscalização. E quando a Constituição deixa bem claro que a fiscalização operacional recai sobre o controle interno, isso quer dizer que toda a regulamentação que vai ocorrer nos órgãos municipais para a implantação da lei de licitações, obviamente, recai sobre o controle interno. Então, a importância do controle interno está ciente que aquelas regulamentações exigidas pela Lei 14.133 recai sobre sua responsabilidade, porque ele é o órgão fiscalizador e ele vai fiscalizar o cumprimento dos ditames da lei, conforme a regulamentação previamente estabelecida. Então, precisa esclarecer isso, para que não fique depois achando que nós vamos ter o mesmo comportamento em relação à Lei 14.133 que temos em relação à Lei 8.666. Embora a Lei 8.666 trazer de forma expressa no seu artigo 115 e 118 a obrigatoriedade dos órgãos públicos estar adequando o seu rito processual às regras definidas naquela lei, raramente encontramos em municípios brasileiros um regulamento de rito processual para que possa seguir essas regras definidas. Então, a Lei 14.133, ela trouxe de uma forma bem mais ampla e complexa a necessidade, a obrigatoriedade da regulamentação dos seus dispositivos. Por aí, entendemos que aquilo que nós esquecemos ou deixamos de fazer com a Lei 8.666, que é a regulamentação de ritos processuais, agora vai ser obrigatório. E como diz o caput do nosso artigo 70 da Constituição, a operacionalização desses procedimentos recai na responsabilidade do órgão de controle interno. Portanto, tem que entender quais os pontos exigem a regulamentação na Lei 14.133, para que o controle interno tome as devidas providências. Ainda na Constituição, no seu artigo 74,
que fala que o controle é obrigatoriedade manter o sistema de controle interno integrado com a finalidade específica lá no inciso 2 do artigo 74 da Constituição, comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e à eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial. Quando o texto constitucional traz a palavra comprovar, que invoca as metodologias de auditoria, que é fazer prova, que é comprovação, quanto à legalidade, quer dizer que o controle de legalidade recai também sobre o controle interno. E aí, ainda, o texto constitucional deixa claro que avaliar, dar valor aos resultados quanto à eficácia orçamentária, a eficácia e eficiência na gestão orçamentária, financeira e patrimonial. Licitações envolvem diretamente a execução orçamentária e desembolso financeiro. Então, cabe ainda ao controle interno estar comprovando a legalidade e avaliar os resultados alcançados com as contratações públicas, competência de gestão, conforme traz no texto da nossa Lei 14.133. Bom, aí o artigo 4 do artigo 70, o inciso 4 do artigo 74, também da nossa Constituição, traz a seguinte regra: compete ao controle interno apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. Ou seja, toda a documentação, todos os atos praticados pela administração pública, passíveis de fiscalização externa, devem estar sob controle e gestão do órgão de controle interno. Portanto, as licitações, após serem homologadas e quando estão em execução, devem estar sob guarda e controle dos órgãos de controle interno. Isso é regra já existente, pacificada, entendimento de tribunais, no entanto, não é uma prática usual nos municípios brasileiros. É comum chegar em municípios e encontrar os processos todos ainda na comissão de licitação, o movimento contábil na sala da contabilidade, sem um controle de atos e fatos que são passíveis de fiscalização externa por parte do controle interno. Quanto à fiscalização externa, titular Poder Executivo Municipal, auxiliado pelo Tribunal de Contas, e ainda tem a parte que pode ser de competência do Ministério Público e, obviamente, da sociedade, conforme as normas de transparência pública, que é um destaque que também merece ser tratado com certa competência por parte do órgão de controle interno. Bom, então a gente pode deixar bem claro que a norma constitucional ela tratou especificamente sobre fiscalização interna, é o que eu acabei de falar aqui sobre o artigo 70, 31, 70 e 74. Isso significa que em nenhuma circunstância a lei ordinária ou a lei complementar tira essa titularidade de fiscalização interna do órgão de controle interno. Isso significa que, embora a lei 14.133, ela traga lá no seu artigo 53 um dispositivo dizendo que o controle da legalidade recairá sobre o jurídico, isso não significa que está tirando a competência do órgão de controle interno de continuar exercendo o controle da legalidade e ainda a fiscalização da legalidade. Isso tudo recai sobre o controle interno. Então, a Constituição, para deixar bem claro, a Constituição ela ostenta a condição de norma superior da ordem jurídica, né? Exigindo das demais normas integrantes do ordenamento jurídico uma conformidade com seus preceitos basilares. E, desta forma, quem fiscaliza o cumprimento do princípio da legalidade em licitações é o controle interno. O jurídico efetua o controle da legalidade na contratação. Então, não tem mais esse conflito, não há que se falar em conflito de competência do jurídico, competência do controle,
controle interno exerce o seu papel fiscalizatório em toda a contratação e o jurídico exerce o seu papel de controle de legalidade sobre a contratação. Embora cada um exerça seu papel, recomenda-se que ambos se organizem para elaborarem um único regulamento, onde estará dispondo sobre a atuação tanto do controle interno quanto do órgão de assessoramento jurídico nas licitações, nas contratações públicas. Isso para ficar bem claro. Então, podemos falar como que vai ser essa implantação, como deve ser tratada essa implantação nos municípios brasileiros, em especial aqueles municípios até 20 mil habitantes, 30 mil habitantes, que é onde ocorrem os maiores problemas e, em tese, as piores condições de trabalho, inclusive de conhecimento técnico. Então, seria adotado, para começar esse trabalho, 4 pontos estruturantes das novas regras das licitações. Começando pelo primeiro, orientação, que compete a todos nós, como estamos aqui fazendo isso, a regulamentação de como serão aplicados e implantados os dispositivos da Lei 14.133, a fiscalização, que será exercida pelo órgão de controle e os órgãos de controle externo, e, por fim, a auditoria, que é um procedimento que precisa ser melhor trabalhado na administração pública municipal, principalmente quando falamos de contratações públicas. Então, a orientação na administração pública, ela tem como finalidade, óbvio, de orientar a gestão de dados verificáveis e confiáveis para tomada de decisões de forma mais assertiva e eficiente. E aí nós precisamos orientar muito nesse início de gestão, início de implantação, para não cometermos as falhas que cometemos atualmente, onde temos uma comissão de licitação e nos municípios essa comissão fica encarregada de trabalhar o processo de capa a capa, elaborando atos que não são de sua competência e praticando procedimentos que não deveriam em termos de formalização de processos administrativos de licitações. Isso é claro e notório nas prefeituras até 20 mil habitantes. Então, o objetivo dessa orientação primeiro, é a redução de custos nas contratações públicas com a adoção de novos procedimentos, dentre eles aqueles e-mails eletrônicos, né? Sem colocar, obviamente, em risco a natureza jurídica da matéria. Então, será necessária a adoção de alguns procedimentos, e essas orientações elas estão vindo pelo Ministério da Economia, estão vindo de alguns tribunais de contas, estão vindo de outros órgãos, fazendo inúmeras lives e webinars e outros meios de comunicação e até mesmo publicações que estão orientando como isso será implantado. Outro ponto estruturante importantíssimo nesse momento de vacatius legis, da nova lei de licitações, são as regulamentações. E as regulamentações, elas têm novidades. Quem acompanha as regulamentações que têm sido feitas pelo Ministério da Economia, percebe-se que estão submetendo a consultas públicas essas regulamentações, ou seja, todos os órgãos podem participar e opinar nessas regulamentações. Então, é obrigação da administração pública expedir normatização específica, ou seja, os atos legislativos e atos administrativos que compõem toda essa regulamentação, essa normatização. Obviamente, isso vai resultar no exercício do poder regulamentador, né, ou regulatório, né, que viabiliza a operacionalização da lei. Por isso, a própria lei menciona o Decreto-Lei 4.657, de 1942, que é a lei de introdução às normas de direito brasileiro, e a gente não tinha essa novidade para invocar dispositivos, né, dessa lei em questões de ritos processuais e até mesmo de regulamentação, que é uma segurança jurídica que a regulamentação traz para os atos que serão praticados pelos agentes públicos no âmbito das licitações. Então,
para encurtar o assunto, o primeiro passo, antes de falar em colocar em prática a nova lei de licitações, é a regulamentação. Não se vislumbra a possibilidade de começar a utilizar já os ditames da Lei 14.133 se não houver uma regulamentação de atuação dos agentes públicos que conduzirão essas contratações públicas. Seja inexigibilidade, seja dispensa, agente de contratação, comissão de contratação, tudo necessita de regulamentações. Então, já passamos pela orientação, entramos na regulamentação, agora vai a fiscalização. Olha, a fiscalização, a gente já pode deixar claro que a fiscalização externa tem como titular o Poder Legislativo, conforme dispõe o caput do artigo 31 da nossa Constituição, que é auxiliada pelo Tribunal de Contas, também o Ministério Público exerce esse papel, e a sociedade, através dos conselhos, através dos portais de transparência, assim por diante. Já a fiscalização interna, ela é exercida pela Unidade Central de Controle Interno do município, como eu já falei, conforme dispõe o caput do artigo 31, caput do artigo 70 e o artigo 74 da nossa Constituição. Então, essa Unidade Central de Controle Interno, ela vai integrar os controles internos setoriais, porque no município só existe um único sistema de controle interno, considerando que, inclusive, o Poder Legislativo é a unidade administrativa que pertence à administração direta do município. E aí, sim, as autarquias também vão ter os seus controles, regime de previdência, e esses controles setoriais serão consolidados pela Unidade Central de Controle Interno. Então, a parte de fiscalização recai inicialmente aos órgãos de controle interno. E, por fim, a auditoria interna, que é um procedimento que precisa ser melhor trabalhado, principalmente nas licitações públicas. Quando a gente fala de auditoria, é preciso esclarecer um ponto que é muito pouco falado em algumas oportunidades como essa. O titular, para realizar auditoria, inicialmente, é o órgão de controle interno. Isso significa que qualquer auditoria externa que for realizada dentro do órgão, deverá haver uma manifestação do titular do controle interno dizendo se ele possui ou não capacidade técnica para fazer essa auditoria. Se o controle interno, se o controlador interno do órgão atestar que ele não possui conhecimento notório para a realização de auditoria, aí sim há a possibilidade de contratar a auditoria externa. E deve deixar claro, a auditoria nos órgãos públicos esclareceu o quê? Ninguém sai fazendo auditoria se não tiver um programa de auditoria, não tiver papel de auditoria, não tiver conhecimento de regras e normas de auditoria. Então, nós estamos falando de auditoria aqui num ponto de vista técnico-profissional, e não auditoria para falar que fez um relatório e publicou para achar erro ou defeito de alguém. A auditoria, nós tratamos a auditoria de regularidade e a auditoria operacional no âmbito da controladoria. Então, o que é uma auditoria de regularidade? É aquela auditoria de conformidade e de gestão. Já a auditoria operacional, ela vai aferir legalidade, legitimidade, tecnologia da informação, qualidade, inspeções físicas e outros. Então, as auditorias de regularidade e operacionais, elas possuem caráter preventivo e corretivo. Esta é a visão de controle. Ou seja, controle interno não tem poder para penalizar ou aplicar sanção a ninguém. Tem sim poder para representação aos órgãos de fiscalização externa, como preceitua, inclusive, a nossa lei orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que tem essa prerrogativa para o órgão de controle interno fazer a representação. Então, a auditoria de conformidade, ela é direcionada para avaliar a regularidade dos atos, né, e procedimentos dos órgãos, entidades, programas e projetos da administração aos princípios regentes da atuação da administração à legislação aplicável. Entre essas legislação aplicável, podemos destacar a lei de licitações. Então, quer dizer que os processos de licitações, todos eles passarão pelo crivo do controle interno? Depende. Se o controle interno tiver estabelecido procedimentos e rotinas definindo rito processual,
e quais as regras serão observadas no controle primário daqueles que atuam no processo, não há necessidade do órgão de controle interno estar manifestando em todos os processos, até porque isso seria uma sobrecarga de trabalho absurda, mas seria uma auditoria por amostragem, ou uma verificação por amostragem. Isso nós estamos falando num ambiente onde o controle interno teve o cuidado de, primeiro, estudar a realidade do órgão, fazer as regulamentações, discutir essas regulamentações com aqueles que vão cumprir a regulamentação, dar tempo de aperfeiçoamento, treinamento e, posteriormente, realizar o papel de trabalho e submeter a apreciação desses que trabalham ou operacionalizam as leis de licitações. Para que não ocorra alguns casos que a gente verifica em alguns municípios, que aqueles que atuam nas licitações não conhecem nenhum rito processual. Então, isso é culpa do controle interno. Mas se o controle interno não fez nada de regulamentações, rito processual, não tem isso, não tem nada que estabelece como é feito o rito processual, aí sim o controle interno está obrigado a atuar em todos os processos, para não correr o risco de omissão e depois ser questionado em relação à sua atuação nos processos de contratações. Bom, aí nós vamos falar em questão aos destaques da Lei 14.133. E o principal destaque que eu trago aqui para discutir é o que dispõe o artigo 176 da Lei 14.133, que menciona que os municípios com até 20 mil habitantes terão um prazo de 6 anos da data de publicação da lei para cumprimento dos requisitos estabelecidos no artigo 7 e no artigo 8º da Lei 14.133. Então, o que destaca, neste caso, para os municípios até 20 mil habitantes? Aí eu quero que aqueles municípios, que em Minas Gerais, mais de 650 municípios que estão nessa faixa de habitantes, ou seja, em Minas Gerais, salvo engano, 68% dos municípios estão nessa faixa de habitantes. Para um estado que tem 858 municípios, isso corresponde a 600 e poucos municípios. Então, é um grande número de municípios que se enquadram aí. Mas precisa entender que essas regras precisam ser trabalhadas para chegar ao ponto de elas serem aplicadas. E o que diz lá o artigo 7º da lei, que tem 6 anos aí para serem aplicados, né? Seria, o artigo 7 menciona, caberá à autoridade máxima do órgão ou da entidade, que nós entendemos aí, que é o ordenador de despesa, ou a quem as normas de organização administrativa indicarem. O que são normas de organização administrativa? São as leis de estrutura organizacional, as leis que definem a competência de cada unidade administrativa. Promover a gestão por competência. Gestão por competência, aqueles que têm competência para gerir fatos definidos, ou seja, a educação, secretário da educação e assim sucessivamente. Designar agentes públicos para o desempenho das funções essenciais à execução desta lei. Quando a lei traz a palavra designar e não nomear, o conceito dessas palavras faz todo sentido. Quando a lei diz designar, ela está falando função, atribuição de função a um servidor público. Quando a lei menciona nomear, ela está dizendo preencher um cargo. Então, não se vislumbra aqui a ideia de que a lei traz a exigência de criar cargo de agente de contratação, criar cargo de equipe de apoio, cargo de pregoeiro. Isso não está no texto da lei. Isso são coisas que alguém está interpretando dessa forma. A lei diz bem, designar, ou seja, dar atribuição ao servidor já existente. Bom, aos seguintes requisitos. Inciso 1. Sejam preferencialmente, toda vez que você lê a palavra preferencialmente no texto da lei 14.133, você entenda justificar. Se você não tem, tem que se justificar. Servidor efetivo. Bom, então quer dizer que depois de 6 anos, esses municípios não poderão
designar servidores que não sejam efetivos para essas funções? Não, não poderá. Mas e agora? Se o município não tem servidores qualificados, que a lei exige a qualificação, para desempenhar essa função, eu posso utilizar os servidores não efetivos? Entendo eu que sim, desde que justificado, que você não possua no quadro nenhum servidor qualificado ou capacitado que não esteja efetivo. Mas e daqui a 6 anos? Não, daqui a 6 anos você não tem essa prerrogativa. Então, o legislador pensou, para aqueles que ainda não possuam, que dê providências para efetivar servidores que tenham capacidade de atuar nas compras e licitações. Bom, para desempenho das funções essenciais, a execução desta lei que preenche requisitos, então aí, ser efetivo, empregado público dos quadros permanentes da administração. O inciso 2, tenham atribuições relacionadas a licitações e contratos. Ou seja, mais uma vez, o legislador deixou claro, não estamos dizendo aqui numa lei publicada em 2021 que há necessidade de criar cargo, até porque isso ia impactar com os ditames da lei complementar 173. Estaria criando, né, possibilidade de cargo e isso seria aumento de despesa com folha. Então, seria um confronto direto com aquilo que dispõe a lei complementar 173. Então, preferencialmente aqueles que possuam conhecimentos sobre licitações e contratos, ou possuam que seja formação compatível, vamos citar uma formação compatível, obviamente, direito, ou gestão pública, ou administração, que tenha na grade a disciplina de direito público, direito administrativo, contratos e licitações, e assim por diante. Ou qualificação atestada por certificação profissional emitida por escola de governo, criada e mantida pelo poder público. Opa, peraí, então quer dizer que se eu não tenho formação superior em nenhuma disciplina compatível ou não possui capacitação certificada por escola de governo, eu não poderia atuar em licitações. É isso que está dizendo o dispositivo aqui do artigo 7º, inciso 2. Então, aí eu pergunto, e aí, aqueles que possuem capacitação? Bom, se você tem nível superior, tem capacitação específica, entendo eu que justificadamente você poderá atuar, né? Mas aí fica a regra. Por que não fazer uma especialização? Por que não fazer um MBA? Seria a oportunidade de procurar essas escolas mantidas pelo governo e estar se preparando. Terceiro, que não sejam cônjuge, companheiro de licitantes ou contratados habituais da administração. Nem tenham com eles vínculo, parentesco, colateral por afinidade até 3º grau, né? E interesse técnico, comercial, econômico e assim por diante. Olha só, isso em cidades menores, isso é um problema sério. Às vezes as pessoas não acham, né, que não, mas é sim um problema sério. Então, essa autoridade competente, ela que tem a responsabilidade de estar fazendo esse filtro, de escolher as pessoas que vão atuar como os agentes de contratações, ou pregoeiros, ou equipe de apoio, se eles têm vínculo com contratados habituais da administração. Então, compete à autoridade competente verificar isso. Inclusive, no parágrafo 1º do artigo 7, deixa bem claro as segregações de funções, né? E a lei traz ainda, de uma forma bem detalhada, vedada a designação dos mesmos agentes públicos para atuação simultânea em funções mais suscetíveis a risco, de modo a reduzir a possibilidade de ocultação de erros e ocorrência de fraude em respectivas contratações. Então, lá, aqueles membros das comissões de licitações que fazem descrição de produto, fazem cotação, elaboram termo de referência, faz minuta de edital, minuta de contrato, e ainda faz uma série de outros atos, olha, isso não precisava vir esse texto da lei para dizer que isso é errado. Então, está havendo uma segregação de função, aqueles que praticam atos que são passíveis de sua própria fiscalização. Isso, infelizmente, ocorre muito por limitações de pessoas. E ainda se aplica essas regras àqueles que
têm vínculos com o órgão de assessoramento jurídico e de controle interno. Então, o artigo 7º, ele traz essas prerrogativas que devem ser obedecidas para a implantação. Mas, o artigo 8º, que ainda tem 6 anos para ser implantado em alguns municípios, com até 20 mil habitantes, o texto dele ainda é mais intrigante, porque ele menciona o seguinte, artigo 8º, a licitação será conduzida por agente de contratação. Bom, aí é preciso ter um conhecimento de hermenêutica, que é a técnica de interpretação dos textos jurídicos. O que quer dizer? A licitação será conduzida pelo agente de contratação. Primeiro que a licitação ela só passa a existir a partir do momento da ordem de abertura dada pela autoridade competente. Todos os atos que antecedem são atos preliminares da licitação, que devem ser praticados por quem é de competência. Podemos citar um exemplo claro aqui. Vamos licitar medicamento. De quem é a responsabilidade para descrever o princípio ativo do medicamento, fazer cotação, questões de armazenamento, de transporte, etc., o farmacêutico do município. Não pode ser mais ninguém. Ele vai fazer isso em forma de um anexo, que vai integrar o termo de referência, que será a responsabilidade do secretário municipal de saúde. E aí segue uma série de outros procedimentos, como identificação de recursos orçamentários, modalidade, tal. Então, tem que haver um regulamento dizendo claramente quais são as informações necessárias para anteceder a ordem de abertura do processo. A partir do momento que a autoridade competente seja convencida de que todos os atos preliminares da licitação são suficientes para ele decidir sobre a instauração do processo ou não, pronto. Se ele decidiu por instaurar o processo, é nesta ordem de abertura é que ele vai convocar o agente de contratação ou o pregoeiro, a equipe de apoio, para que a partir dali o agente de contratação ele possa conduzir o processo. Então é preciso entender que quando a lei diz a licitação será conduzida por agente de contratação, quer dizer que ele entra a partir da ordem de abertura. Então não quer dizer que ele tenha a responsabilidade por elaborar todos os atos preliminares da licitação. Bom, aí vem pessoa designada pela autoridade competente. Mais uma vez, é a pessoa designada e não nomeada entre os servidores efetivos ou empregados públicos do quadro permanente da administração pública para tomar decisões, não para julgar, porque ele é único, né? Então, não é um colegiado, é para ele tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, que em outras palavras nós podemos dizer rito processual, dar impulso ao procedimento licitatório, que é divulgar, levar o conhecimento das pessoas, dos meios que estão disponíveis, e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação. Pronto, então, o artigo 8º já deixa claro. Agente de contratação, você entra na ordem de abertura e sai na homologação. O risco que eu tenho que pode acontecer em vários municípios, pela experiência que tenho em lidar com municípios, é que a autoridade competente vai entender que quando fala conduzir a licitação, ele vai chegar para alguém e falar, olha, eu quero que você faça a licitação de pneus. E aí você se vira, você vai ter que elaborar tudo até fechar a contratação. Isso é um risco que está colocando não só o servidor, mas também a própria administração, porque esse servidor, ele tem que seguir o rito processual. Ele não pode praticar ato que ele mesmo deve verificar logo à frente. Então, essas regras definidas no artigo 176 da Lei 14.133 devem ser tratadas com muito cuidado no âmbito dos órgãos públicos municipais. E ainda fala a obrigatoriedade de realização de licitação sobre a forma eletrônica, está prevista no parágrafo 2º do artigo 17. O artigo 17 fala, as licitações serão realizadas preferencialmente, mais uma vez, a justificativa,
sob forma eletrônica, admitida a utilização da forma presencial, desde que motivado, ou seja, devidamente justificado por razões, devendo a sessão pública ser registrada em ata e gravada em áudio e vídeo. É claro que nós temos uma lei geral de proteção de dados, nós temos os direitos e regras definidas para isso, então é preciso que haja uma regulamentação bem específica dizendo como será feita essa gravação, quais as tomadas de imagem, de fala, de postura, e tudo isso tem que ser. E como que vai ser arquivada essa gravação e esse áudio? Vai ser em cartão de memória? Daqui a pouco tem computador que nem lê cartão de memória mais, vai ser gravado em nuvem? Pô, vai ser em nuvem, não está no processo. Como que vai ser tratado isso para fazer prova no processo que ela foi gravada, que ela não foi editada e que ela realmente está disponível para consulta em qualquer momento? Então, esse armazenamento e essa utilização desse áudio, desse vídeo, é regra de regulamentação a nível de município. As demais regras relativas à divulgação em site eletrônico oficial. Site eletrônico oficial é outra regra que precisa definir. É o Portal Nacional de Contratação ou é o portal do órgão? Um substitui o outro? Então, são regras que têm que ser tratadas também em forma de regulamento. Então, dessa forma, só uma introdução para chamar aí. Muito bem. E aí, vamos falar então do controle interno específico, né? Nós temos a lei, é bom deixar claro, só quando a gente fala de controle interno, que as pessoas às vezes acham que nem é mencionado o controle interno na Lei 8.666. Mas não, ela é mencionado lá, no mínimo 6 vezes o controle interno é mencionado lá, sempre vinculado ao Tribunal de Contas. E também, isso ganhou força lá no texto da 1433, né? Ou seja, de 6 vezes que era mencionado na 8.666, passou para 25 menções ao controle interno, os controles internos, controle preventivo, controle prévio, órgão de controle, e sem destacar as regulamentações, que chegam a 53 pontos de regulamentações definidos na lei de licitações. Ou seja, 53 dispositivos da lei que necessitam de regulamentações para ser colocado em prática. Então, 2 anos é um tempo que deve ser considerado aí para colocar em prática todas essas regulamentações necessárias. Seria uma covardia, uma falta de responsabilidade do gestor, por exemplo, designar membros da equipe de apoio, agente de contratação, pregoeiros, gestores e fiscais de contratos, sem antes definir uma regulamentação. Isso em ponto técnico, de ponto de vista técnico, isso é o primeiro passo. Então, outro destaque que eu quero chamar, que lá no parágrafo 3º do artigo 8º, menciona que as regras relativas à atuação do agente de contratação e da equipe de apoio ao funcionamento da comissão de contratação e à atuação dos fiscais e gestores de contratos, que trata a lei, serão estabelecidas em regulamento e deverá ser prevista a possibilidade deles contarem com apoio, não, vamos deixar bem claro o que é apoio e auxílio. Auxílio é quando está incluído, inclusive, a possibilidade de elaboração de peças, né, ou atos para auxiliar a decisão de alguém. Mas o apoio é informação e suporte para a tomada de decisão, não envolvendo produção de peças ou relatórios, nesse caso. Dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno para desempenho das funções essenciais à execução do disposto nesta lei. Então, fiscal de contrato, gestor de contrato, agente de contratação, pregoeiros, membros da equipe de apoio, estão garantidos o apoio pela própria lei. Então, o jurídico e o controle interno caminham juntos, como eu mencionei lá no início, caminham juntos no controle da legalidade. Só que o jurídico faz controle de legalidade sobre a contratação, já o controle interno, ele faz fiscalização quanto à legalidade. Então, ele tem um papel. O que é fiscalização? Metodologia de auditoria,
faz prova. Então, o controle interno não está isento do controle de legalidade. Ele está obrigado pela Constituição. Já o jurídico passou a ter um papel de controle da legalidade. Então, o jurídico vai ter o seu parecer restrito à legalidade da contratação e não tem a obrigatoriedade de adentrar em questões técnicas, como, por exemplo, orçamentárias, engenharia e assim por diante. Então, isso precisa ficar bem claro. O artigo 19 da nossa lei fala assim: os órgãos da administração com competências regulamentares relativas à atividade de administração de materiais, obras e serviços e contratos deverão, aí vem o inciso 4, instituir com auxílio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno modelos de minutas de editais e de termos de referência, de contratos padronizados e de outros documentos, admitida, obviamente, a adoção das minutas do Poder Executivo Federal por todos os entes federativos. Ou seja, as minutas deverão ser padronizadas. Não mais ficou a dúvida de quem faz minuta. A minuta vai ser padronizada e ela vai ser elaborada com auxílio do jurídico e do controle interno, que são os órgãos que têm que manter o controle de legalidade posterior. Se eles já participam dessa padronização, aí o caminho andado. O artigo 53, aí quantos minutos eu tenho ainda, dona Glória? 5 minutos. Só 5 minutos? Então, eu vou ter que restringir aqui e falar do artigo 53 da lei. Como a Lucy disse, né, a gente teria aqui a vontade de falar sobre a lei inteira, mas seria praticamente impossível numa live. Eu chamo a atenção para o artigo 53 da lei 1433, que fala o seguinte: ao final da fase preparatória, aí as pessoas precisam entender o que é fase preparatória. Ainda não tem o processo, né? Ou seja, o processo, ele tem a fase interna e a fase externa. A fase preparatória restringe a fase interna. O processo licitatório seguirá para o órgão de assessoramento jurídico da administração. Ótimo. Então, está bem claro o momento que o processo segue para o jurídico. Então, não tem que ficar mandando processo se ele não tiver devidamente instaurado, autuado pelos agentes públicos definidos pela autoridade competente. Então, não mande pedaço ou somente editais e minutas. A lei deixa claro, ao final da fase preparatória, que é antes da publicação, o processo, ou seja, todos os autos do processo, seguirá para o órgão de assessoramento jurídico da administração, que realizará controle prévio de legalidade mediante análise jurídica da contratação. É preciso entender, controle prévio da legalidade, ou seja, é o mesmo que se dissesse a aprovação quanto à legalidade, mediante análise jurídica da contratação e não do edital ou da minuta. Então, se tiver algo que não está de acordo com as regras definidas pela lei, o jurídico deve manifestar. Então, esse controle é de legalidade. E aí, ainda, desdobrando o artigo 53, no seu parágrafo 1º, deixa bem claro, na elaboração do parecer jurídico, o órgão de assessoramento jurídico da administração deverá, inciso 1, apreciar o processo. Então, não é apreciar peças do processo, é apreciar o processo. Então, se não existir uma norma dizendo como se deve instituir o rito processual, o jurídico também pode definir isso juntamente com o controle interno, conforme critérios objetivos prévios de atribuição de prioridade. O que são critérios objetivos prévios de atribuição de prioridade? Aí o jurídico vai ter que consultar o quê? O plano de contratação anual definido pela própria lei. Se realmente aquele programa que está sendo executado pela licitação está previsto no PPA, está definido como prioridade na LDO e está com recurso orçamentário na lei orçamentária anual. Se isso não tiver definido, não tem critério de prioridade.
2. Redigir sua manifestação em linguagem simples e compreensível e de forma clara e objetiva. O que é que significa isso? Nada de invocar acórdãos, textos jurídicos ou decisões. O jurídico tem que manifestar numa linguagem não para o judiciário, e sim para uma esfera administrativa, compreensível àqueles que estão atuando no processo. E não ficar repetindo texto de norma, texto disso. É o posicionamento do próprio jurídico. Não quer dizer que o bom parecer é aquele de 30 laudas. O bom parecer é aquele que atende aos requisitos e objetivos da contratação, com apreciação de todos os elementos indispensáveis à contratação, com exposição dos pressupostos de fato e de direitos levados em consideração na análise jurídica. Posso citar um aqui, justificativa. Qual a justificativa de interesse público na contratação? Quem está pedindo tem competência para isso? Tem legitimidade para isso? Isso está vinculado a algum programa existente no PPA? Ou tem um histórico dessa contratação? Esta é a melhor solução que o mercado oferece para a solução desse problema, conforme o estudo técnico preliminar está definindo? Então, são critérios que devem ser definidos. Como que o jurídico pode estabelecer isso? Através, talvez, de um checklist. Então, só para tentar finalizar aqui, ao encerrada a instrução do processo sobre os aspectos técnicos e jurídicos, a autoridade determinará a divulgação do edital de licitação conforme disposto nesse artigo. Olha, e aqui ficou uma dúvida, então quer dizer que o agente de contratação, mesmo ele tendo autonomia para tomar medidas para divulgar, ele não pode determinar a publicação do edital? Não. A norma trouxe o seguinte: a autoridade competente ela tem que ouvir o jurídico. Se o jurídico manifestou, ela vai ter que decidir se ela continua ou não com o processo. Por isso, a publicação recai sobre a autoridade competente e não sobre mais o agente de contratação. Agora, se a autoridade competente quiser delegar essa competência para o agente de contratação, ele vai ter que fazer isso formalmente no processo. Então, parágrafo 4º. Na forma desse artigo, o órgão de assessoramento jurídico da administração também realizará controle prévio de legalidade de contratações diretas. O que são contratações diretas? Por meio de inexigibilidade de dispensa, acordo, termos de cooperação, convênios, ajustes, adesões a atas de registro de preço e outros instrumentos congêneres. Isso já é praticado hoje, não há necessidade de ficar fazendo maiores detalhes. Bom, eu queria falar de Acabou meu tempo? Acabou. Luci, a gente sofre muito, Luci, porque a gente gosta de falar e explicar. Eu teria uma porção de coisas aqui para levar para todo mundo, mas, infelizmente, já falou que eu não tenho que... Eu tenho que parar, então vou parar. Mas eu só quero chamar a atenção aqui que qualquer licitante, qualquer pessoa pode representar junto aos órgãos de controle interno dos órgãos públicos para reclamar qualquer desobediência aos dispositivos da Lei 14.133, e a própria lei menciona lá no seu artigo 173, já que nós estamos falando aqui num evento de parceria com o Tribunal de Contas, a Associação Mineira, a CRC e demais órgãos de apoio, o artigo 173 menciona que os tribunais de contas deverão, por meio de suas escolas de contas, promover eventos de capacitação para os servidores efetivos e empregados públicos designados para o desempenho das funções essenciais à execução desta lei, incluídos cursos presenciais e à distância, rede de aprendizagem, seminários e congressos sobre as contratações públicas. Só destacar, aqui em Minas Gerais, a gente já tem isso há muito tempo, né? A gente já goza desse privilégio há muito tempo. E o Tribunal de Contas de Minas Gerais tem feito seu papel, assim como o Conselho, a AMM e outros órgãos têm promovido a capacitação para todos aqueles que atuam na administração pública. Era isso, mas eu tinha mais coisa, mas a Glória já disse que eu não posso falar, então devolvo a palavra à senhora Glória para que possa abrir para as perguntas.